obrigado pela palavra. O que nós vimos nesse final de semana já foi claramente uma demonstração do que a sociedade brasileira espera dessa Comissão de Constituição e Justiça, o que ela espera dessa PEC 410. Sentimento claro daqueles que vestem a camisa verde e amarela, aqueles que cantam o hino nacional, aqueles que usam a bandeira do Brasil, aqueles que acreditam no Brasil, e acreditam no Brasil como um Brasil que todos os brasileiros podem ter chance, não alguns brasileiros, não é uns ou os outros brasileiros, todos esses brasileiros. Mostraram claramente a indignação que foi da decisão do STF. Agora, quando se fala que a decisão do STF não se discute, ela se cumpre, de fato, e como democratas que somos, faz parte da democracia aceitar as decisões judiciais, coisa que a gente tem visto nos últimos anos, que boa parte dos que ficaram indignados com a prisão e a condenação com provas robustas e fartas do ex-presidente Lula, é de não aceitarem as decisões democráticas desse país, de não aceitarem as decisões da justiça. Portanto, o que nós vemos ultimamente nesse histórico de poder ou não poder prender após a segunda instância é uma só. Após a Constituição de 1988, até 2009, não havia o hábito de se prender políticos corruptos que assaltaram o Estado brasileiro. Basicamente, a lei era aplicada para assassinos, traficantes, pessoas que eram delinquentes da sociedade e que, portanto, justamente tinham que, sim, ser presos após a segunda instância. O que nós observamos após o mensalão é que aquele sentimento da sociedade brasileira, que nasceu, em parte, com o judiciário que foi atrás desses políticos que saqueavam e dilapidavam o patrimônio público, é que eles começaram a ser presos. E eles têm poder, eles têm dinheiro, eles têm a capacidade de influenciar no mais altos tribunais desse país, mesmo porque boa parte dos juízes que foram e estão colocados lá foram indicados pelos presidentes. Uma falha também que a gente aponta no atual sistema tributário, no sistema judiciário brasileiro. Muito bem, isso prevaleceu, mas quando começaram a prender os políticos, vamos fazer uma interpretação diferente da Constituição. E aí alterou-se a decisão. E boa parte deles não ficaram presos, já gerando um sentimento na sociedade brasileira de impunidade, um sentimento de injustiça, de que a justiça e os tribunais e a prisão são para os ladrões de galinha, porque os ladrões, de fato, que assaltam o Estado brasileiro e que roubam uma das coisas mais importantes do brasileiro, que é a esperança, que esse foi, de fato, o roubo que foi feito por Lula e toda a sua quadrilha. Eles roubaram a esperança do brasileiro de ter um Brasil melhor. Fato de nós termos essa modificação, novamente em 2016 foi feita a alteração. Renasceu o sentimento brasileiro. As ruas estavam com aqueles brasileiros que usam a camisa verde e amarela, daqueles que protestam em paz, daqueles que cantam o hino nacional sempre no meio do protesto, mostrando o quanto amam o Brasil. Não tem quebra-quebra, não tem estação de metrô pegando fogo, não tem agências de automóvel, não tem baderna. Tem o brasileiro querendo retomar democraticamente, na paz, na fala, no diálogo, o seu país que tinha sido dilapidado, que tinha sido retirado. Pergunta que eu faço com essa decisão que foi tomada recentemente, que nós estamos querendo reverter nessa comissão. Somos todos, de fato, iguais perante a lei? Está na Constituição essa pergunta também. É uma afirmação. Porque o que eu vejo com a decisão tomada é que nós aumentamos as desigualdades no Brasil.
Aqueles que clamam como injusta, como inconstitucional, estão aumentando as desigualdades nesse país, mas agora pela justiça. Porque aqueles que têm muito dinheiro, muito poder, conseguem subir aos tribunais superiores e conseguem, sim, ficar livres até conseguir fazer o trânsito julgado no Supremo. E nós sabemos muito bem que o Supremo não suporta isso. O caminho é muito longo. As decisões são demoradas e a impunidade vem a reboque. O sentimento de injustiça que o brasileiro tem. Temos que lutar para que o Brasil seja igual para todos, seja nas possibilidades, nas oportunidades, seja na justiça. Os criminosos estão soltos, os corruptos estão soltos. Mas, como bem falado, não estão livres. Eles ainda estão respondendo pelos seus processos. A questão é que o que nós estamos decidindo no Brasil, hoje, não tem paralelo no mundo. No mundo desenvolvido, nenhum país, eu repito, não tem a prisão após a segunda instância. Muitos desses países têm a prisão após a primeira instância. Por quê? Porque o corpo de juízes e aqueles que fazem o processo são de muita boa formação. Vamos lembrar o que está acontecendo no Brasil, é que nós estamos querendo dar a chance para esses criminosos de colarinho branco, esses políticos poderosos, de irem para tribunais superiores que não analisam mais as provas. Eles não analisam mais se houve ou não um processo justo no sentido de que omitiu prova aqui. Eles só vão fazer uma auditoria no processo para ver se a lei foi cumprida passo a passo. Portanto, a reversão é mínima desses processos. Mesmo porque um juiz de primeira instância vai ter o seu processo analisado por um colegiado em segunda instância. Então, se houve ou se há algum vício na primeira instância, no colegiado, claramente, com vários juízes, a análise é muito bem feita e, portanto, o julgamento é muito bem feito e muito bem decidido. Tanto que no processo dessa pessoa que nós estamos falando aqui, mas outros também, muitas vezes na segunda instância, a ação, ela é reformada e aumentada a pena desses criminosos, mostrando claramente que o juiz de primeira instância ele não tem uma intenção de ser extremamente rigoroso. Ele faz a condenação. Se for para a segunda instância, vamos analisar melhor ainda por um colegiado e muitas vezes aumenta-se a pena. Mas eu fico me perguntando, com essa decisão, o que vai acontecer com o STF? Nós vamos ter agora 500 juízes no STF para poder analisar todos os processos que vão subir para o Supremo? Não há a menor capacidade disso ter. E isso significa, de fato, impunidade. Impunidade por prescrição. Os processos não vão poder ser analisados adequadamente. Não haverá justiça. E quando não há justiça, qual é o exemplo que nós damos à sociedade? Que é possível, sim, ser corrupto, desde que você corrompa muito, para ficar bem rico e poder pagar bons advogados? É esse o exemplo que nós estamos dando à sociedade? É inadmissível esse tipo de comportamento. Por isso nós precisamos muito avançar nessa casa, e seja na casa que for, temos que conseguir, de forma clara, de forma justa, seguindo a lei, e definir definitivamente, nos alinhando com todos os países civilizados do mundo, que a condenação após segunda instância permita sim, possibilite sim, que esses criminosos comecem a cumprir a sua pena na cadeia. É o mínimo que a sociedade espera deste Congresso e é nossa responsabilidade responder à altura da sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente.